Estou? Olá, boa noite. Espero que me estejam a ouvir. Hoje vamos para mais um live sobre transferências de embriões congelados. Olá, muito boa noite. Hoje atrasei-me uns minutos. Espero que estejam a ouvir bem. Se não estiveram a ouvir bem, digam, está bem? Acho que estão a ouvir bem, mas pronto, aguardamos só um bocadinho enquanto chegam mais pessoas. Já agora vou fazer uma revisão do que é que temos falado. Então começar primeiro por falar das causas de infertilidade, a importância do espermograma, depois entramos nos tratamentos, falámos de FIV, falámos primeiro de inseminação, falámos depois de fertilização in vitro, inseminação intracitoplasmática, ICSI, e a semana passada tivemos a falar de diagnóstico gestacional pré-implantatório, PGTA, PGTM, PGTSR, pronto. E hoje vamos falar de transferências de embriões congelados. À medida que os lives vou realizando lives, apercebo-me que temos cada vez mais pessoas a visualizarem, a subir o número de visualizações e de perguntas. Inclusive, hoje temos uma pergunta que uma única pessoa abordou vários temas e só perdia meia hora só para responder à pergunta dessa pessoa. Mas, para quem ainda não participa nos outros lives, vou expor como é que eu geralmente divido os lives. A primeira parte é uma parte teórica, mais ou menos metade, 15, 20 minutos, em que exponho o tema, e depois os outros 10 minutos são responder à pergunta que fiz da semana e às perguntas que me fizeram durante a semana individualmente. Por isso, vou já começando para rever as coisas. Então, fizemos um ciclo FIV, ICSI, com ou não diagnóstico gestacional pré-implantatório, e temos os embriões congelados. Nos últimos lives tivemos a oportunidade de estar com os embriologistas da SEMIAR, tanto o Juan como a Patrícia tiveram connosco e participaram e explicaram o que é que acontece no laboratório. E depois nós, o ciclo correu tudo bem, temos um nível de estradiol adequado, temos uma progesterona abaixo de 1,5 e planeamos a transferência, ou então congelamos os embriões. Muitas das vezes as gravidezes ocorrem com transferências de embriões congelados. A taxa de sucesso dos ciclos é uma taxa global do ciclo. Se nós num ciclo de FIV ou ICSI temos 5 embriões, a probabilidade de gravidez que eu todas as consultas digo, olha, a probabilidade de nós fazermos uma FIV ou uma ICSI é de X%, é da transferência desses 5 embriões. O que acontece? Muitas das vezes, e probabilisticamente, a primeira transferência não corre bem. E então temos os embriões congelados em que transferimos em ciclo diferido. Dentro das transferências de embriões congelados, existem 3 protocolos de estimulação. Existe 4, mas pronto. Existe um ciclo natural tradicional em que nós aguardamos pela ovulação, e após a ovulação iniciamos a progesterona, e a progesterona, o número de dias de progesterona antes da transferência corresponde com o número de dias que o embrião ficou congelado. Só para rever então a questão dos embriões congelados. O que é que acontece antes disso? Nós fizemos o ciclo FIV ou o ciclo ICSI, está bem? A FIV ou ICSI. Depois temos o embrião dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5, está bem? Eu, a maioria das vezes, faço transferências em blastocisto, mas há centros que fazem transferência em D3, pronto. E os dias de progesterona antes da transferência, ou seja, à ovulação e antes da transferência, corresponde 3 dias se estivermos em dia 3, 5 dias se estivermos em dia 5 e fazemos a transferência. E depois mantém-se a progesterona. Mas, resumindo, 4 tipos de ciclo, de protocolos de ciclos de transferência de embriões congelados. Temos o ciclo natural normal e o ciclo natural modificado. O que é isto, o ciclo natural modificado? O ciclo natural modificado não se usa estradiol, não se usa nenhuma hormonas, faço uma monitorização no início da menstruação e mais ou menos no 7º dia, 7º, 8º dia, fazemos ecografia e análises e vemos o recrutamento de um folículo. Depois vemos o folículo a desenvolver. Quando tivermos um estradiol adequado, 150 a 300, e o endométrio adequado, damos o Ovitrel, a beta-HCG, para induzir a ovulação. E depois sabemos que passado 35 horas ocorre a ovulação e começamos a progesterona. E 5 dias após a administração de progesterona,
fazemos a transferência. Geralmente, quando se fala em ciclo natural, geralmente é este, é o ciclo natural modificado. Depois temos outro protocolo que também é muito usado, que tem a ver, que é o ciclo substitutivo. O que é o ciclo substitutivo? É um ciclo que utiliza estradiol, há duas formulações de estradiol, ou em comprimidos ou em pensos transdérmicos, está bem? Em que nós queremos que o estrogênio influencie o endométrio para espessar o endométrio. E após termos um endométrio espessado superior a 7,5, planeamos a transferência. Ou seja, aí se temos um estradiol 150 a 300 e um endométrio superior a 7,5, aí planeia-se a transferência. Inicia a progesterona e fazemos a transferência passado 5 dias da progesterona. E depois mantemos a progesterona e o estradiol. As doses de progesterona, tanto no ciclo natural como no ciclo substitutivo, são diferentes e há muitos centros e dentro do próprio centro às vezes há médicos que fazem diferença, mas geralmente nos ciclos naturais utilizamos apenas a progesterona 200 microgramas de manhã e à noite, e nos ciclos substitutivos utilizamos 400, 2 óvulos de manhã e 2 óvulos à noite. E depois existe um terceiro protocolo de estimulação. E o que é este terceiro protocolo de estimulação para transferência de embriões congelados? É um protocolo de ciclo estimulado. Ou seja, quando nós, por exemplo, temos aquelas mulheres em que não há espessamento do endométrio e há necessidade de dar hormonas extra, FSH recombinante. É o menos utilizado, geralmente é quando nós não conseguimos nem em ciclo natural, nem em ciclo substitutivo ter um endométrio adequado, e aí fazemos um ciclo com FSH recombinante, está bem? Ou seja, com as injeções em baixas doses, 50 a 75, e aguardamos que o endométrio fique espessado, o folículo recrute, o ovitrel e 5 dias de progesterona e a transferência. Pronto. Isto são os 4 protocolos, ou os 3 protocolos que nos se usa na transferência de embriões congelados. A transferência de embriões congelados é muito falada e a maioria das gravidezes com ciclos vivos são transferência de embriões congelados, e há muita bibliografia sobre isto, como é que nós podemos optimizar a transferência e ter uma melhor taxa de sucesso. Eu, na pergunta que eu fiz esta semana, diz qual a melhor taxa de sucesso de transferência de embriões congelados: aspirina, heparina, actosiban, assisted heading, que é uma técnica, ou embrião glúteo. Basicamente, isto não é uma resposta nem de sim nem de não. Todas elas podem ser usadas e há indicações específicas. A aspirina é um antiplaquetário e, teoricamente, há uma melhoria da vascularização endometrial e uma melhor receptividade endometrial com a utilização da aspirina. Nos grandes estudos com a utilização só da aspirina, não há, em pessoas sem patologia, não houve vantagem da sua utilização. O que acontece muitas das vezes é que podemos ter uma trombofilia com indicação ao síndrome de anticorpos antifosfolipídicos, com indicação tanto de fazer aspirina como a heparina. E aí tem uma indicação formal. Às vezes, muitas das vezes, é usada de forma off-label. A heparina tem um bocadinho a mesma justificação da utilização. Tem a ver para optimizar a interação do endométrio com o embrião. É um anticoagulante, melhora a vascularização e então potencia a receptividade embrionária. O outro medicamento que eu falei aqui é o actosiban. O actosiban há uns anos era muito comum utilizado. Nós usamos o actosiban nas grávidas como prevenção do parto pré-termo, para parar as contrações, para fazer a maturação, para dar tempo a fazer a maturação pulmonar, e começou-se a utilizar na infertilidade para impedir a contração e uma reatividade pós a transferência. Saiu um artigo da Fertility Sterility que descartou e demonstrou que não há vantagens da utilização do actosiban, mas o actosiban, às vezes, e há colegas que usam, em casos de uma adenomiose ou aqueles úteros muito volumosos, que após a transferência pode haver algum risco de contractilidade e a sua utilização. Mas não é um dos medicamentos mais utilizados, sem sombra de dúvida, e há muita controvérsia relativamente a isso, mas para a sua não utilização. Relativamente, antes de entrar dos outros dois, do assisted heading e do embrião glúteo, que é mais técnicas laboratoriais, falar de alguns medicamentos que também são utilizados, e que houve uma pergunta que me fizeram que tem a ver com os vasodilatadores que podem ajudar na receptividade endometrial. Nós sabemos que
Há um deles que é utilizado como tratamento da disfunção masculina, que é o Viagra, e que muitas das vezes pode ser utilizado e que é usado e que mostrou alguns resultados na melhoria da vascularização. Tudo isto tem a ver também com um bocadinho da vascularização. Mas depois, quando nós vimos os grandes estudos multicêntricos, não demonstrou vantagens, mas não é uma coisa clara e que não demonstrou mesmo vantagens da utilização. Talvez se nós utilizávamos em todas as transferências. Outro dos medicamentos que tem sido muito utilizado nos últimos anos tem a ver com os corticoides. Sabendo que existe uma atividade imunológica e uma receptividade biológica do embrião com o endométrio, inclusive há centros que fazem biópsias pré-transferência, e que a utilização de corticoides pode melhorar a taxa de sucesso e ser uma mais-valia. Geralmente são corticoides em baixas doses. Há vários protocolos de corticoides, há quem comece antes, há quem comece depois, há quem só comece após a transferência, mas é um dos medicamentos que tem sido usado nos últimos tempos para melhorar a taxa de implantação. No global são estes medicamentos que muitas das vezes algum de vocês, que já sei que há pessoas que já fizeram vários tratamentos que fizeram, e que nós temos feito, e uns têm o resultado, outros não. Há evidência, a evidência é muito ténue e muitas das vezes é utilizado um bocadinho como off-label a sua indicação. Mas, mais uma vez, o ideal é haver uma indicação formal. Se eu tenho uma mulher com uma trombofilia, um síndrome de anticorpos antifosfolipídicos, claro que vou fazer com aspirina, heparina e planear a transferência. Pronto. Mas é importante haver as indicações para a utilização desse tipo de medicamentos. Todos os medicamentos, geralmente, eles não estão associados a grandes efeitos secundários, mas convém nós estarmos atentos e explicar que pode haver algum efeito secundário com algum dos medicamentos. Outro dos temas e até houve agora um webinar de fertilidade sobre a importância de avaliar a cavidade antes da transferência, ou seja, olhar para dentro do útero antes da transferência, ou seja, fazer uma histeroscopia. A histeroscopia, há a grande evolução deixar o embrião evoluir até D5, biopsar o embrião, uns medicamentos que podem optimizar a transferência, mas às vezes esquecemos de uma coisa importante, que é avaliar a cavidade. Quando nós estudamos as falhas de implantação repetidas ou os abortos de repetição, uma das causas mais comuns tem a ver com a patologia endometrial. A presença de pólipos, miomas, podem afetar o desfecho, e há indicações, é preciso olhar para o endométrio, e muitas vezes uma histeroscopia pré-transferência pode nos ajudar. Tudo bem, naquele mês está perdido, aquele ciclo menstrual está perdido porque fizemos a histeroscopia, mas sabemos que no ciclo seguinte vamos com uma cavidade endometrial claramente estudada e tranquila. Para avaliar o endométrio, há a histeroscopia e depois existem outras técnicas que já saíram, já estão mais em voga do que outras. Uma das técnicas tinha a ver com o ERA-teste, em que é a biópsia do endométrio num ciclo, e depois sabemos que aquela biópsia em que avalia as proteínas e os fatores de agregação daquele ciclo, e depois prevê que no ciclo a seguir esteja no mesmo período de janela, no mesmo período de implantação, e então vamos transferir durante esse período. Isto é muito bom teoricamente, mas ninguém nos garante que o ciclo a seguir será exatamente o mesmo do que o outro. Por isso o ERA-teste não foi muito em voga. Em 2017 havia muitos estudos sobre isso, e à medida que os anos foram passando já se tem vindo um bocadinho a utilizar cada vez menos. Agora já falámos dos medicamentos, das técnicas cirúrgicas e agora das técnicas laboratoriais. O que é o Assistant Edge? E saiu um artigo o ano passado sobre isso, e uma revisão sobre a utilização disso. Corresponde a uma zona de uma fraqueza do blastocisto periférica, pode ser por mecânica, pode ser por laser. Nós na SEMIAR fazemos por laser, e que ao fazer essa barreira, essa ruptura periférica do embrião, favoreça a implantação. Os artigos que saíram sobre o Assistant Edge disseram que não aumenta a taxa de gravidez a utilização desta técnica. Objetivamente, se já fizemos várias transferências e não tivemos sucesso, pode ser a utilização desta técnica pode nos ajudar. O Assistant Edge aumenta sim a probabilidade de gravidez, ou seja, só que depois podemos aumentar
há implantação, mas muitas vezes não quer dizer que haja uma evolução do embrião e que haja uma gravidez e um recém-nascido saudável em casa. Ou seja, no global não nos aumenta a taxa de gravidez de recém-nascido saudável em casa. Mas aumenta-nos a probabilidade de ter betas positivas. Pronto. Mas é uma técnica, ainda usei um casal que já tinha feito esta transferência e não correu bem, usei e correu bem com o Assistant Redis, com um casal, com o outro não correu, mas é uma técnica para nós estarmos recordados, que discutimos com os embriologistas, dizemos, e achas que há vantagem? Não há, da utilização desta técnica, e é uma técnica que tem vindo, já foi desenvolvida há muitos anos, mas que à medida que os anos foram passando, é uma técnica alternativa que se tem sido feita. Outra tem a ver com as escolas embrionárias, eu pus aquilo um bocadinho só para informar, não são muito usadas também, basicamente há alguns artigos que falam da utilização de colas e que melhoram para que depois o embrião, colas fisiológicas, claro, biológicas, e que o embrião fique no útero e agarre o útero, mas isso é completamente, já não se usa. Também é só um bocadinho para também dar a informação que existe isso e que existem alguns artigos e alguns blogs sobre isso, mas atualmente não é muito utilizado. De resto, já sei que temos estado a cada vez mais pessoas a entrar, obrigado por participarem. Agora, ia entrar, acho que já respondi às perguntas, não existe um sim nem um não, está bem, da pergunta que eu fiz, todas elas são importantes, podem ser usadas, está bem, de todas elas, a que completamente não se usa são as escolas embrionárias e o Actosiban também não. Agora o Cisantédis, a aspirina e a heparina, acho que é um dos temas que, para ponderar a utilização, caso haja indicação. Pergunta que me fizeram interessante, que foi, dentro da minha pergunta tinha vários temas. Uma delas é: qual o melhor protocolo TEC para doentes com endometriose, adenomiose e trombofilias? Não existe nenhum protocolo daqueles 4 que eu falei que seja assim perfeito. Ou seja, se nós temos, por exemplo, se a mulher não menstrua, tem um síndrome de ovários poliquísticos, menstrua 2, 3 vezes por mês, tem uma insuficiência ovárica e está a uma menopausa e está em amenorreia, aí não vale a pena nós apostarmos num ciclo de natural, quando iria demorar muito mais tempo até ocorrer um recrutamento folicular adequado. Por isso aí utilizamos o ciclo substitutivo. Os ciclos específicos e os protocolos específicos para a endometriose, adenomiose e trombofilia. Dentro destes 4 é mais importante definir como é que é o padrão menstrual da mulher e depois decidir qual é o protocolo que se faz. Dentro do protocolo, o que é que se faz? Nós temos uma trombofilia diagnosticada, tem indicação para fazer enoxaparina e envia, eventualmente, se for assim, fosfolipídicos, a aspirina, está bem? Mas só isso. A endometriose e a adenomiose, pode haver indicação eventual de fazer o Actosiban na transferência, mas é muito questionável, está bem? É muito questionável a utilização. Agora, numa trombofilia claramente diagnosticada, uma homozigotia pai, uma homozigotia metiltetridofolato redutase, história de tromboses anteriores, aí sim, claramente há indicação para fazer enox e aspirina, está bem? Depois, a pergunta que vem a seguir é: o que leva a médica a optar por um ciclo natural ou não? Parte do pressuposto que o ciclo natural, muitas vezes utilizado, é o ciclo natural modificado, ou seja, com a indução do trigger e da ovulação com o HCG, e depende do padrão menstrual da mulher. Se as mulheres têm um ciclo regular, sabemos perfeitamente o ciclo de 28 dias, há recrutamento folicular, aí fazemos em ciclo natural modificado. Se, por exemplo, a mulher não menstruar, fazemos em ciclo substitutivo, está bem? Dentro desta mesma pergunta, avaliaram a questão da progesterona. A progesterona é importante porquê? Porque é uma suplementação da fase lútea. E nós fazemos suplementação da fase lútea em doses mais altas em ciclo substitutivo e em doses mais baixas em ciclo natural. Mas é importante analisar a progesterona antes da transferência, está bem? Antes da transferência convém avaliar os níveis de progesterona e saber se estão abaixo de 1,5 para termos a certeza que não vai influenciar a receptividade endometrial, está bem? Transferir, isto é a mesma pergunta. Possibilidades de valores subirem, o ideal, sim. Pronto, depois tem a ver com a progesterona e com os 200, com os 400 microgramas. 200 microgramas 2 vezes por dia nos ciclos naturais, 400 nos ciclos substitutivos. Isto há protocolos, esses são os meus, há outras pessoas que utilizam outros protocolos, mas geralmente estão dentro destes valores. Outra pergunta que eu acho é da minha pessoa, que é transferir 1 ou 2 embriões.
O problema de transferir 2 embriões é o risco de gravidez gemelar. E o risco de gravidez gemelar sempre está associado a maior probabilidade de parto pré-termo, restrições de crescimento e maior dificuldade em diagnósticos de malformações estruturais e ecográficas. Eu já vos mostrei este gráfico também aqui, que tem a ver com... Deixa-me virar. Tem a ver com a probabilidade de... Deixa-me tirar aqui, isto está pôr isto em modo apresentação. Que tinha a ver com transferir 1 ou 2. SET, Single Embryo Transfer, transferir 1. DET, Dual Embryo Transfer, transferir 2. Se nós virmos a transferência de um embrião, também a probabilidade global de 26%. Isto é a probabilidade independentemente da etiologia, ou seja, independentemente da causa de infertilidade, independentemente da idade da mulher, independentemente se existe algum fator masculino e se o homem tem espermatozoides móveis progressivos ou não, é no global, está bem? Taxa de sucesso, 26%. Se nós transferimos 2 embriões, a probabilidade de engravidar de um feto é de 30%, ou seja, sobe de 26% para 30%, são apenas 4%. Mas estamos a aumentar um risco de 13,2% de uma gravidez gemelar, está bem? Por isso, quando perguntam transferir 1 versus transferir 2, eu tenho sempre, proponho sempre transferir 1. Em casos excepcionais, e agora em casos excepcionais transfere-se 2 embriões, está bem? Mas a maioria das vezes transferir 1. A próxima pergunta, que é em que diferem termos a taxa de sucesso. A taxa de sucesso de transferência de embriões depende tanto da qualidade embrionária como da própria... se está alguma doença ou não diagnosticada e se nós conseguimos aumentar a taxa de sucesso com as transferências. Nós sabemos, por exemplo, que, e falámos há pouco, o PGTA, o Diagnóstico Nacional Pré-Implantatório, em mulheres entre os 35 e os 40 anos, talvez haja vantagens. Em Portugal só temos a partir dos 39 anos em que fazem então os abortos, falhas de repetição, e talvez haja vantagens em fazer e há mesmo vantagens em fazer o Diagnóstico Nacional Pré-Implantatório, pesquisa das hemoploidias, ou seja, o PGTA, que a Patrícia falou a semana passada, e aí diminuímos o número de transferências e por transferência estamos a aumentar a taxa de sucesso. Mas no global, se nós temos os 5 embriões, são os 5 embriões que estão lá e a taxa global vai ser a mesma, está bem? Mas a taxa de sucesso muitas vezes tem a ver com a qualidade dos embriões, a qualidade do endométrio e descartar algumas das doenças. Outra pergunta tinha a ver que é possível recolher óvulos, escolhendo o melhor da mulher acima dos 40 anos, tendo em vista a transferência de embriões viáveis em mais de uma concepção natural. Pronto, eu não sei se esta pergunta, e depois a pessoa que fez esta pergunta pode depois enviar uma mensagem privada para eu justificar. Não sei se está a referir aos ciclos FIV ou ICSI em ciclo natural. E se está a referir a isso, nós muitas vezes temos 2 embriões nesse ciclo. E nós o mais importante é termos o embrião de melhor qualidade e o embrião crescer até dia 5, ter características boas e depois classificarmos o embrião. O óvulo em si, mesmo que o óvulo em ciclo natural não tenha um aspecto muito bom, vamos tentar sempre fecundá-lo e vamos aguardar se há fecundação ou não, está bem? Mas logo sabemos se existem óvulos maduros ou não para ocorrer a fecundação. Se esta pergunta fiquei na dúvida se era relativamente a isso dos ciclos naturais ou não, mas no ciclo natural muitas vezes só temos 1 ou 2 embriões, está bem? Há por motivos, porque sabemos que em mulheres com mais de 40 anos, mesmo com estimulação, vamos ter só um folículo e então se calhar mais vale manter o ciclo natural com uma estimulação em baixas doses, ou por motivos religiosos não quer ter embriões congelados. Há países no mundo em que não é permitida a utilização de embriões congelados, então tem-se fazer um ciclo controlado. Pronto, mas aí o ideal é nós estudarmos o óvulo, claro, mas o embrião é o fundamental, nós sabemos se o embrião é de qualidade ou não e chegar até blastocisto. Estas foram as perguntas que eu tinha esta semana, está bem? As outras não estavam dentro do tema e eu respondi individualmente. Não sei se fizeram ou se houve alguma pergunta durante o live de hoje ou não. Olha, obrigado por estarem presentes. Acho que isto
estas iniciativas estão a correr muito bem. Se tiverem alguma pergunta, já sabem, enviem. E pronto. Então vá, resumindo, falámos já o mês de agosto, falámos dos tratamentos FIV, ICSI, inseminação artificial, diagnóstico estacional pré-implantatório, e hoje foi transferência de embriões congelados, e para a semana vamos falar de doação de ovócitos. A doação de ovócitos é um tema que é interessante, cada vez mais, por diversos motivos, se recorre à doação de ovócitos, está bem, e eu espero proporcionar-vos um bom live. Alguma coisa que de dúvida que surja ou questão, já sabem, disponham, e obrigado por estarem presentes, continuem, e estou disponível para responder qualquer questões, e vivam a vida com fertilidade. Muito obrigado por estarem presentes e boa noite.